Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Meu irmão e minha irmã, que alegria estar contigo novamente, podendo desfrutar desta paz que o Senhor mesmo coloca em nossos corações. Podendo desfrutar da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós, brasileiros, que podemos estar com a Bíblia livremente, que podemos ler a Bíblia livremente, que podemos ter quantas quiser e que muitas vezes a negamos, muitas vezes não aproveitamos essa maravilha que é ter a palavra do Senhor a cada dia. Te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir no livro de Lucas, capítulo 9, e meditar comigo esse evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Primeiro anúncio da paixão. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e das minhas palavras, mas o que perder a sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo. Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta para nós, Senhor, irmãos, é uma palavra salvífica, uma palavra que vem para nos salvar. Jesus vem nos dar uma condição para segui-lo. No dia a dia das nossas vidas, encontramos com pessoas que estão equivocadas. Elas dizem seguir a Jesus, mas me parece mais que é um Jesus que elas desenharam. Me parece mais que as pessoas elas querem seguir um caminho e querem que Jesus venha atrás, abençoando esse caminho. Mas a condição aqui é o contrário. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, ele jamais se coloca como você pode ir na frente e ele atrás, não. Se alguém, mas é lógico, se é uma condição. Se você quiser. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, para irmos atrás de Jesus, a gente primeiro tem que renunciar a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É a cruz de cada dia, meu irmão e minha irmã. É a cruz de cada dia que se revela para nós. O cristão sem cruz não é cristão. Então, renunciar a si mesmo, muitas vezes renunciar até coisas boas, até aquilo que não é pecado. Mas vamos ter que renunciar para poder estarmos aptos, para poder estarmos livres para pregar o Evangelho. Aqui diz assim, condições para seguir Jesus. Aí diz assim, pois aquele que quer salvar sua vida perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim a salvará. É o que perder a sua vida por causa dele, não é por conta de emprego, não é por conta de sucesso, não é por conta de família, não. É o que perder a sua vida por causa dele a salvará. Então, só perdendo a nossa vida, muitas vezes aquilo que nem é pecado. Não é só deixar a vida de pecado. Deixar a vida de pecado às vezes é até o mais fácil, porque é uma vida que até nos faz mal. Mas é deixar aquilo que é bom. Por exemplo, você ter que deixar a sua família no final de semana, quem é pregador, para ir pregar em outra cidade.
e ter que deixar a sua família. É pecado estar com a família? Não. Mas naquele momento Deus te pede mais, algo a mais. Então você renuncia a si mesmo, renuncia às suas vontades, renuncia a tudo que você teria direito, ao descanso, ao sono, a estar com a família, a passear, mas você renuncia por amor a Deus e vai e segue a Jesus no caminho que Ele traçar para você. Então, e aí Jesus diz, com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder e arruinar a si mesmo. Então não adianta nada a gente ganhar tudo e perder a nossa vida e perder de estar com Deus. Pois ele diz, pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Meu irmão, se eu tenho medo na vida, e minha irmã, é de que Jesus venha e diga, eu não te conheço. E eu diga, Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, corri para lá, corri para cá. E ele diga, eu não te conheço. Você não fez aquilo que era a minha vontade. Você se envergonhou de mim. Não, não podemos nos envergonhar de Cristo. Aonde estivermos, devemos ser evangelho vivo para aqueles que nos rodeiam. São Francisco dizia que, se preciso, usar essas palavras. Então vamos pedir a Jesus que venha pegar na nossa mão, nos levar com carinho, para que atrás dele, ele pegado na mão, como um pai pega na mão do filho, e o filho vai caminhando assim atrás, daqui a pouco vai ficando de lado do pai. Que Jesus venha nos carregar. E quando a gente estiver tão fraco que a gente não conseguir nem andar mais, que Ele nos carregue no colo, mas que Ele não nos deixe para trás. E que nós possamos segui-lo, seguir os passos dele, seguir aquilo que Ele traçou para cada um de nós. Porque sem se envergonhar do Evangelho. Quantas vezes nós fazemos coisas tão vergonhosas na época em que vivíamos no pecado, quando bebia, quando fumava, quando se prostituía. E agora, porque está servindo a Cristo, tem vergonha de falar a sua palavra, tem vergonha de testemunhar com a sua vida aquilo que você faz e vive em prol do amor ao Senhor. Então não se envergonhe, meu irmão e minha irmã. No livrinho da Quaresma que eu estou fazendo com o Instituto Hesed, tem uma reflexão. O teu amor próprio faz com que você se aborreça ou se irrite com as cruzes que Deus providencialmente colocou no seu caminho, a fim de purificar sua alma e te ensinar a caminhar nas virtudes? E eu respondi que sim. Muitas vezes o meu amor próprio é tão grande que eu me aborreço com as cruzes e digo, Jesus precisava disso tudo, por que o Senhor colocou essa cruz para eu carregar? Não precisa, mas aqui diz, Deus providencialmente colocou no meu caminho para purificar a minha alma e me ensinar a caminhar nas virtudes. Então, o caminho de Cristo é o caminho da cruz. E Jesus aqui no começo do Evangelho, ele vem dizer, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, foi necessário para que ele morresse e ressuscitasse e carregasse a sua cruz, por que não para nós? E ele fez isso tudo numa dinâmica de nos ensinar que precisaríamos carregar a nossa cruz para que no terceiro dia nós também ressuscitássemos. Então esperamos ansiosamente pela Páscoa do Senhor, para que neste dia, neste ano, 17 de abril de 2022, possamos ressuscitar junto com Cristo, depois de passar essa quaresma no deserto com Ele, aprendendo a caminhar com Ele, a negar a si mesmo, a pegar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. E chegaremos à Páscoa e um dia a nossa Páscoa definitiva. Meu irmão e minha irmã, eu desejo para você e para mim neste dia, nesta quinta-feira, que possamos ouvir a voz de Deus e como um trigo que não só cai na terra, mas morre e assim dá frutos, que possamos ser esse grão de trigo que não só cai, não só finge que segue a Jesus, não só faz um Jesus de alegoria, não. É um grão de trigo que cai e morre para si mesmo e assim dá frutos. E frutos em abundância, e frutos para as novas gerações, para as futuras gerações, frutos que nem nós conheceremos, mas que para a honra e glória do Senhor nós vamos dar, para que uma geração inteira seja salva por conta da nossa cruz, por conta das nossas renúncias e por conta do nosso seguir a Jesus Cristo. Assim seja na minha vida e na tua vida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o meu desejo para ti, que você tenha um santo dia
E como dizia a música, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não volte. Siga adiante. Siga avante. Deus te abençoe. Santo dia. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.